guerras, fome, sofrimento, epidemias, mortes e trevas. As profecias do livro de Apocalipse falam sobre todos os tipos de catástrofes que cairão sobre a terra. No fim dos tempos, a Bíblia diz que durante a grande tribulação, a ira de Deus será derramada sobre todos aqueles que decidiram servir ao Anticristo. E no fim desse período de muito sofrimento, o Anticristo reunirá todos os exércitos do mundo para atacar Jerusalém, pois ele sabe que o seu governo está próximo do fim. Veja o que o profeta Zacarias disse. Vejam, o dia do Senhor vem, quando no meio de vocês os seus bens serão divididos. Reunirei todos os povos para lutar contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas saqueadas e as mulheres violentadas, metade da população levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirado da cidade. Isso revela que nada vai se comparar à dor e ao desespero que o povo judeu sofrerá com esse ataque do Anticristo. Nem mesmo os anos do Holocausto e das décadas de guerras com outros países do Oriente Médio poderão ser comparados com o sofrimento que há de vir. E quando tudo estiver perdido e não houver mais esperança, Jesus e os seus santos descerão do céu para salvá-los. Olha o que a Bíblia diz. Depois o Senhor sairá à guerra contra aquelas nações, como ele fez em dia de batalha. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio de leste a oeste por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte, a outra metade para o sul. Depois disso, o Senhor fará com que os soldados do exército do Anticristo sejam consumidos por uma terrível praga, em que os seus corpos, olhos e línguas apodreceram enquanto eles ainda estiverem vivos. As nações inimigas serão tomadas por um espírito de confusão e destruição, umas às outras, então a besta e o Anticristo serão lançados no lago de fogo para queimar, e por toda a eternidade. E Satanás será preso no abismo por um período de 1000 anos. Na profecia de Zacarias, Jesus irá colocar os pés sobre o Monte das Oliveiras, que se dividirá em 2, e um vale será criado. Dele fluirão águas vivas para fora de Jerusalém. A glória e o poder de Cristo sobre a terra serão tão grandes que o profeta Zacarias ainda diz que haverá muito choro em Jerusalém, pois os israelitas vão olhar para Jesus e reconhecer que ele verdadeiramente é o Messias que eles rejeitaram e crucificaram. Depois disso, o profeta diz: derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém o espírito de graça e de súplica. Olharão para mim, a quem traspassaram, e farão pranto sobre mim, como quem pranteia seu filho único. Serão amargurados por causa de mim, como quem o está por causa do seu primogênito. Naquele dia haverá um grande pranto em Jerusalém, como o pranto de Adadrimon no vale de Megido. Em seguida, a Bíblia diz que haverá um grande luto naquela cidade, e o povo de Israel verá que, mesmo depois de ter rejeitado e perseguido o Filho de Deus, o Senhor ainda terá grande misericórdia por eles e demonstrará que deseja salvá-los. Não haverá mais mistérios nem dúvidas. A luz da verdade brilhará sobre toda a terra e todos adorarão a Cristo. Isso marcará o início de uma época gloriosa que será chamada de milênio. O Senhor fará de Jerusalém a capital do mundo e a elevará acima das colinas, e os membros da Igreja de Cristo, que foram arrebatados no dia em que o acordo de paz proposto pelo Anticristo foi assinado, voltarão com Cristo e receberão autoridade para julgar e governar com justiça. Porque foram provados e purificados pelo fogo, como Jesus viu escrito: felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Eles se tornarão sacerdotes de Deus e de Cristo e governarão com eles. Ele por 1000 anos, e todos aqueles que não se renderam ao Anticristo e morreram defendendo e pregando. A palavra de Deus ressuscitará e reinará com Cristo e sua igreja, todos trabalhando juntos para garantir que o mundo cresça em paz, harmonia, justiça e piedade, e o milênio será um tempo de paz e harmonia. Ninguém tirará vantagem da amizade um do outro, ninguém roubará ou matará. O reinado de Jesus será exatamente como Deus planejou antes de Adão e Eva. As pessoas terão 100 anos, ainda serão jovens,
e até os animais não irá precisar matar uns aos outros para comer. O milênio será um tempo de paz e justiça na terra, passando esse período de 1000 anos. Então o inimigo será libertado de suas correntes por um tempo e tentará novamente enganar as nações, e milhões de pessoas irá segui-lo. Ele criará um poderoso exército para atacar Jerusalém novamente, pois ele sabe que seu fim está próximo. Deus enviará fogo do céu e derrotará ele e seu exército. O diabo finalmente será lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o anticristo. Eles serão atormentados lá para sempre, e então começará o ato final de Deus na terra. Olha o que diz em Apocalipse capítulo 20, versículo 11. E vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, e lá arderão. Como é bom imaginar que o milênio será um tempo de paz, justiça e alegria, onde as lágrimas e a tristeza não mais existirão. Mas as pessoas mais felizes desse período serão os integrantes da noiva de Cristo. Eles terão a maior recompensa, porque eles fizeram o maior sacrifício, o de entregar a sua vida para Jesus e viver somente para Ele. Então, meu irmão, decida hoje mesmo fazer parte disso. Não permita que o pecado e as coisas que o mundo oferece tomem o lugar do Senhor em seu coração. Eu te garanto que se você escolher seguir Jesus, hoje e no futuro, durante o milênio, você será escolhido para reinar junto com Ele.